Muito bem, pessoal. Professor Robson Dias aqui com vocês de novo. Temos uma aula muito massa hoje sobre gestão patrimonial, figurinha carimbada aí de muitos concursos para cargos técnicos e muitos cargos também administrativos do ponto de vista de analistas, né? Tanto para analistas como técnicos também cai. Então, vamos falar sobre isso. É um tema bem conceitual, fácil de você gravar e fácil de resolver as questões, tá bom? Então, vamos falar sobre, dentro de administração de recursos materiais e patrimoniais, vamos falar da parte de patrimônio. Em alguns concursos, eles cobram com mais detalhes a parte de material e patrimônio, gestão de materiais, e aí envolve controle de estoque, almoxarifado, compras, armazenamento almoxarifado, compras, classificação de materiais, enfim. E às vezes cobram só a parte de patrimônio, que está dentro aí da gestão de material como um todo, tá? Então a gente vai começar aqui falando de material, mas depois a gente vai focar na parte de patrimônio, tá? Então vamos a algumas definições. Primeiro, o que é recurso material, né? O que é item material, o que é material. Então vamos a isso. Em sentido lato ou sentido amplo, de forma geral, de forma genérica, recurso material engloba, veja só, todos os meios físicos de que dispõe uma organização. Tudo que é físico, tudo que for físico, tudo que for palpável, a gente engloba como recurso material. Claro que para falar de patrimônio, esse conceito ainda não nos serve, mas é daí que a gente parte, tá certo? Vamos avançar. Então, o decreto 99.658 de 90, que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras fases de desfazimento no âmbito federal, vai além, listando alguns exemplos do que seriam materiais em órgãos públicos. Vamos lá. Material é a designação genérica de, olha só quantas coisas eles incluem, porque a gente acabou de dizer que, em sentido amplo, engloba todos os meios físicos. Aí vamos aqui a exemplos ditos pelo próprio governo federal: equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas, independente de qualquer fator, né? Então, vou falar de novo acrescentando algumas coisas. Máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, veículos, edificações, material de escritório, material de limpeza, material de cozinha, material de saúde, e, enfim, tudo que for material, tudo que for material. Então, começamos assim, conceituando recurso material em sentido lato ou em sentido amplo, beleza? Bom, então, em sentido estrito, então, para a gente chegar na parte de patrimônio, temos que separar dessas coisas todas que foram ditas, o que ali são itens de patrimônio de uso permanente e o que ali são materiais de consumo, materiais não permanentes. Então, em sentido estrito, é possível separar as definições de recurso material e de recurso patrimonial. Veja, então eu tenho recursos materiais que são chamados apenas de recursos materiais ou material de consumo e outros chamados de recurso patrimonial. Vamos ver aqui quais são os critérios para separar uma coisa da outra. Recurso material, em sentido estrito, refere-se aos elementos físicos, já sabíamos disso, empregados por uma organização que concorram para a constituição do seu produto final, sendo esse produto final sendo um produto ou um serviço. No caso do setor público, na sua grande maioria, falamos de serviço. Em empresas públicas, falamos de, normalmente, produtos ou algum serviço ligado a produto, como no abastecimento de água. Tá? A natureza do recurso material não é permanente. Veremos já já como é que eu separo essa coisa do permanente do não permanente. Além disso, é geralmente possível armazená-lo em estoque. Então, anote aí. Itens materiais que não sejam patrimoniais estão sujeitos ao controle de estoque. Isso a gente não vê aqui neste tópico, eu estou falando apenas de gestão patrimonial, então eu vou usar os conceitos de material em sentido amplo e depois em sentido estrito, apenas para chegarmos no que a gente quer, tá bom?
Agora, recurso patrimonial, finalmente, refere-se aos elementos físicos, a mesma coisa do anterior, empregados por uma organização que são destinados à manutenção das suas atividades. Inclui-se aí, eu coloquei, são as instalações ou infraestrutura, mas inclui-se as instalações e a infraestrutura, mas não apenas, tá bom? A natureza do recurso patrimonial é permanente. O outro, recurso material, é não permanente ou não é permanente. Além disso, nem sempre é possível armazená-lo em estoque. Quase sempre não é possível, ou não é necessário, ou não tem como. E, enquanto o recurso material está sujeito a controle de estoque, o recurso patrimonial está sujeito à gestão patrimonial ou controle patrimonial. Tudo bem? Avancemos nos nossos conceitos. Então, como que eu vou saber se um recurso, se um item material, eu classifico ele como de consumo ou como de uso permanente, portanto, fazendo parte ali do conjunto dos bens patrimoniais? Bom, existe uma portaria da Secretaria de Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamentos e Finanças do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, e ligado à Receita Federal, que diz que um material ele é considerado de consumo caso atenda um e pelo menos um dos critérios a seguir. Então, são 5 critérios. Se o item material que você está querendo classificar se encaixar em algum desses 5, pelo menos um, ele é de consumo. Ok? Então, usando um pouco de raciocínio lógico, ora, professor, são 5, não é isso? Tá. Se em qualquer dos 5 ele se encaixar, ele é de consumo. Então, usando o raciocínio lógico, para ele não ser de consumo, ele não pode se encaixar em nenhum dos 5. Sim? Então, para ser de consumo, basta um dos 5. Para não ser de consumo, não pode ser nenhum dos 5. Portanto, se não é de consumo, é de uso permanente. Quais são os critérios? Durabilidade é o mais cobrado, é o mais fácil. Você está vendo ali que está sublinhado 2 anos, é a linha de corte do tempo de vida. Durável até 2 anos, material de consumo. Durável além de 2 anos, material de uso permanente. Vamos aplicar gestão patrimonial neste material. Tá? Fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Fragilidade e perecibilidade, eu creio que não carece de maiores explicações. Se é frágil, quebra fácil, deforma fácil, rasga fácil, e perecível, que está sujeito a se deteriorar com a ação do tempo, perdendo as suas características físico-químicas. Incorporabilidade é quando o material ele não é usado sozinho, ele só pode ser usado junto com outro, ou parte de outro. Então, por exemplo, você tem lá um projetor multimídia e ele tem uma lâmpada. Aquela lâmpada sozinha, ela é uma lâmpada, mas ela não serve para nada, a não ser que ela esteja encaixada no projetor. Então, dizemos que essa lâmpada é um material incorporável, por isso ela vai ser classificada ali, se ela é incorporável, ela é classificada como material de consumo, tá certo? E transformabilidade é quando o material é usado para fins de transformação. Normalmente são matérias-primas que são misturadas com outras para gerar uma terceira coisa, que são derretidas, que são aquecidas, que são assadas, que são cozidas, enfim, para poder misturadas para poder gerar algum produto final, tá certo? Eu desenhei aqui um fluxograma para ajudar você a entender como dizer nas provas o que é um recurso material de consumo e o que é um recurso material de uso permanente. Esses são os critérios que eles cobram. Normalmente, eles vão apenas na durabilidade, que é o mais fácil, mas a durabilidade não é o único critério para se diferenciar um material de consumo de um material permanente. Vamos aqui a um desenho que fica fácil de entender. Veja só. São 5 critérios. Se pelo menos um for atendido, o material é de consumo. Se nenhum dos 5 for atendido, o material é de uso permanente. Vamos fazer aqui, então, a interpretação. Primeira pergunta: o material é durável até 2 anos? Se sim, para essa resposta, ele é de consumo. Se não, eu faço a segunda pergunta: esse material é frágil? Se sim, ele é material de consumo. Se não, eu vou fazer a terceira pergunta: mas não é, né? Não é durável até 2 anos, nem é frágil, mas ele é perecível? Se sim, ele é material de consumo. Se não, vou fazer a quarta pergunta. Beleza, ele não é durável até 2 anos, ele não é frágil, ele não é perecível.
Mas ele é um material incorporável a outro material? Se sim, ele é material de consumo. Se não, eu vou fazer a quinta pergunta. Certo. Não é durável até 2 anos, não é frágil, não é perecível, não é incorporável, mas é transformável? Se sim, ele é de consumo. Se não, eu não tenho mais perguntas a fazer, ele é classificado como material de uso permanente. Entendeu agora? Então, esse texto aqui desse slide anterior, ele é interpretado dessa forma que você está vendo aqui. Tá certo? Muito bem. Então, precisamos trazer à luz deste debate a dona contabilidade. Nesse assunto de gestão patrimonial, notadamente em nível de noções, que é onde, da maneira como eles cobram nos principais concursos aí, onde os cargos são técnico ou analista de viés administrativo, precisamos avisar a você que a contabilidade também classifica o recurso material, agora que você sabe diferenciar consumo de permanente, né, como ativo imobilizado e ativo intangível. O que é o recurso patrimonial ativo imobilizado? É a parte física do patrimônio. O que é o intangível? É a parte abstrata. Veremos já já isso como bens incorpóreos, a parte intangível. A gestão patrimonial que estamos interessada, ela se baseia quase que em sua totalidade, para não dizer que em sua totalidade, com ativo imobilizado, que é o ativo físico, tá certo? Então, o material imobilizado. Dei exemplo aí, professor. Máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, veículos, edificações, terrenos, animais, se for o caso para fins de produção ou de ganho econômico, são ativos imobilizados, certo? E ainda falando da contabilidade, nos cobram ali como é a composição do recurso patrimonial. Então, a contabilidade classifica e estabelece que o patrimônio de uma empresa é formado por bens, direitos e obrigações. Grave isso, essa é uma pergunta bem recorrente em nível de noções. Se a banca quiser saber se você passou o olho na matéria e estudou esse assunto, ela vai lhe perguntar, candidato, beleza, ok, assinale a afirmativa que classifica corretamente a composição do patrimônio de uma empresa. Resposta, bens, direitos e obrigações. Claro que isso tem desdobramentos no protocolar, não é? Classificar do lado esquerdo do balanço o ativo com os bens e direitos, então, dinheiro em caixa, matéria-prima, estoques de matéria-prima, estoques de ferramentas, móveis, veículos, utensílios, edificações, terrenos, ações, tudo que tem ali que é da empresa, faz parte do seu ativo imobilizado. No passivo estão as obrigações com terceiros, como dívidas com fornecedores, contas a pagar diversas, salários, impostos e assim por diante. E no patrimônio líquido, e tem outras obrigações que são a dívida da empresa para com os sócios, seja por aporte de capital inicial, seja por aporte de capital para reforçar a caixa, fazer capital de giro, enfim, que a empresa deve aos sócios ou acionistas, tá certo? E aí a soma do ativo tem que ser igual à soma do passivo, como sabemos pelos princípios contábeis. Para você que vai fazer concurso e que cobra ali gestão patrimonial e que eles perguntam como é composto o patrimônio de uma empresa, basta saber que é formado por bens mais direitos no ativo e obrigações no passivo. Nem precisa saber que é ativo e passivo, basta saber que é bens, direitos e obrigações. E também não precisa ir no detalhe que obrigações com terceiros e obrigações com sócios e acionistas, mas se gravar dessa forma, melhor ainda. Tá joia? Então, avancemos nos conceitos. Outra coisa que você precisa saber que está ligada à gestão patrimonial são esses conceitos de depreciação, vida útil, vida econômica, valor residual e valor depreciável, tá? Ou valor contábil. Então, a depreciação é a perda do valor do bem por desgaste pelo uso, por deterioração, que é a perda das características físico-químicas pela ação do tempo, ou por obsolescência tecnológica, quando aquilo fica ultrapassado. Uma máquina que fica muito ultrapassada, tecnologicamente muito antiga, um computador, um equipamento qualquer, um celular, enfim, e aí a gente diz que está obsoleto tecnologicamente. Nesse caso, é preciso providenciar o seu desfazimento e a sua substituição para atualizar o patrimônio da empresa, tá? Vida útil, como o livro diz, é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o bem durante o tempo que o bem tem alguma utilidade, que ele funciona, que ele desempenha aquilo para o qual ele foi fabricado, tá certo?
Vida útil econômica ou simplesmente vida econômica é o período de tempo que um bem consegue me trazer mais benefícios econômicos do que prejuízos, tá? Então, se eu tenho um veículo para transporte de carga e ele está novo, ele está legal, está com manutenção em dia, ele transporta muita carga para mim, eu ganho muito dinheiro com ele e ele tem pouca manutenção. Então, ele é um bem econômico. Se esse bem, esse veículo começa a ficar velho, começa a dar muito defeito, começa a quebrar, ficar mais tempo parado do que transportando, começa a ter muitos gastos, mais do que o benefício que ele me traz de transporte de carga, dizemos que ele fica antieconômico, ou que não é viável economicamente manter esse bem. Então, ele tem a vida econômica dele encerrada, muito embora ainda funcione aos trancos e barrancos, mas na linguagem coloquial dizemos que não vale a pena manter esse bem na organização, tá? O valor residual, o montante líquido que a empresa... Bom, para falar de valor residual e valor depreciável, temos que falar de alienação, ou de depreciação linear, tá? A Receita Federal ela tem uma lista de bens patrimoniais onde ela cita a vida útil de um bem. Então, um veículo, por exemplo, ele é depreciável contabilmente em 5 anos. A cada ano ele perde 20% do seu valor. Só que eu e você sabemos que depois de 5 anos um veículo pode estar ainda valendo muito. Você comprou ele por 100 mil, depois de 5 anos vende por 80. Então ele tem ali ainda muito valor. Mas se ele tiver muito depreciado, e depois de 5 anos a Receita fala que está 100% depreciado, mas sabemos que tecnicamente não está. Então, um bem que está muito depreciado, mas ainda tem algum valor nele, você ainda consegue vender ele por algum valor, isso é chamado valor residual, tá? E aí a gente faz, no cálculo da depreciação linear, a gente subtrai o valor residual do valor do bem para fazer o cálculo de depreciação. Não se preocupe com isso, que não é costume cobrar cálculo de depreciação linear em provas de noções de a administração de materiais. E o valor depreciável, como eu acabei de falar, é o valor original do bem menos esse valor residual, é o que a gente lança ali no balanço patrimonial, na conta de depreciação acumulada de cada um dos bens da empresa, tá certo? Bom, então, ainda no campo conceitual, o que é um bem, o que é um bem chamado de regular? Quando estiver em perfeitas condições de uso, funcionamento e aproveitamento pela unidade detentora da carga. Da carga é daquela quantidade de patrimônio, daqueles itens patrimoniais. Então, um bem regular, um patrimônio regular é aquele normal, está funcionando, não está quebrado, a gente usa de boa, não está para quebrar, não está caindo, não está levantando. Então, é chamado bem regular. Um bem ocioso, como o nome sugere, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado. Tá? Então, algum equipamento que está ali encostado, que ninguém usa, compramos, usamos por um tempo, depois não foi mais preciso, ele está ocioso, então tem que dar um destino, né? Porque ali tem dinheiro empatado. Alguém pode estar precisando, podemos fazer uma doação, podemos fazer uma permuta, podemos fazer um desfazimento dentro da lei de licitação para trazer dinheiro para dentro do orçamento da empresa e desfazer daquele bem, da empresa, da órgão ou entidade. Um bem antieconômico, acabei de falar, né? Quando ele perde a sua vida econômica, quando a sua vida econômica acaba, e um bem irrecuperável, acho que são palavras que se autodenunciam, quando economicamente inconveniente sua recuperação ou não mais pudesse ser utilizado para o fim a que se destina. Normalmente, estabelece-se que se um bem, a sua recuperação ultrapassa 50% do seu valor, não é viável fazer a recuperação, porque ele se torna também economicamente inviável, tá? A sua recuperação. Muito bem, ainda no campo da conceituação, a classificação de bens materiais podem se dar quanto à matéria, quanto à mobilidade e quanto à divisibilidade. Quanto à matéria, são chamados de corpóreos ou incorpóreos. Você lembra que falamos agora há pouco de ativo imobilizado e ativo intangível. Ativo imobilizado e ativo intangível, a gente precisa entender como bens corpóreos e bens incorpóreos. Quanto à sua mobilidade, eles podem ser móveis, imóveis, isso é fácil de você saber e lembrar, mas a novidade, e o que muita gente não conhece, são os bens semoventes. Semoventes. São bens móveis que possuem movimento próprio. São animais. Aqui, o Código Civil se refere a tal como animais selvagens, domésticos ou domesticados, ou seja, animais, sejam domésticos, selvagens ou domesticados. A única ressalva que a gente faz é que, no caso desses animais, a gente precisa entender que não são animais de estimação, são animais
que a gente usa para ganhos econômicos. Então, se um cavalo de raça que se cria ali, que tem um, um aras para criar e vender animais, animais de corte, animais de leite, criação de equino, de ovino, de caprino e assim por diante, são chamados de bens semoventes. Tudo bem? Então, dei uma travadinha aqui. Então, quanto à sua divisibilidade, os bens podem ser classificados como divisíveis ou indivisíveis, né? Divisíveis, vamos estar dizendo se eu posso dividir ele em partes sem que ele perca as suas características. Então, um computador de mesa, eu posso separar o teclado do mouse, do gabinete, do monitor e transportar. É um bem móvel divisível. Mas um notebook, como esse que eu estou usando aqui, eu não tenho como dividir ele em partes. Ele não foi feito para ser dividido em partes. Eu posso até dividi-lo, mas ele vai perder as suas características ou mesmo vai se danificar. Então, é considerado um bem indivisível. Tá certo? Ok. O que são instalações? Mais conceitos, hein? Mais conceitos. Esse tópico é todo conceitual, é mesmo para você saber isto é isso, isto é isto, isto é isto, isto é isso. Instalações, materiais ou equipamentos que se agregam ao bem imóvel, isoladamente ou em conjunto, passando a integrá-lo funcionalmente. Daqui a pouco vamos falar de sistemas prediais, isso vai ficar mais claro. Carga patrimonial, carga, conjunto de materiais permanentes sob a responsabilidade do titular de uma unidade administrativa. É o conjunto de materiais que tem ali naquela departamento, naquele setor, naquela coordenação, que está sob a responsabilidade de um servidor, que ali é o seu dirigente. Registro, transferência, movimentação de material entre unidades administrativas, com consequência troca de responsabilidade. Então, movimentou material de uma unidade para outra, de um posto de atendimento para outro, de uma coordenadoria para outra, de uma loja para outra. Então, isso é chamado de transferência de material. Registro patrimonial, falaremos daqui a pouco sobre tombamento e incorporação. Descrição analítica do material permanente, ao qual se atribui um código numérico sequencial contendo as informações necessárias à sua identificação, localização e carga patrimonial. Então, vamos falar disso agora de registro de bens materiais patrimoniais. Tombamento. Você vai ouvir falar essa palavra tombamento, tombamento de bens. Tombamento é o procedimento de identificação de um bem material, patrimonial, efetuado na incorporação do bem ao patrimônio da organização. A organização adquiriu o bem, ele deve ser tombado. Esse tombamento ele precisa ser incorporado e feito o tombamento. O tombamento é o registro. O tombamento é o ato de inscrever o bem no registro patrimonial com a concomitante afixação do respectivo código numérico mediante plaqueta, gravação, etiqueta ou qualquer outro método adequado às características daquele material. Tem material que é muito pequeno, muito frágil, muito simples, que frágil, eu falo, frágil não é nem a palavra, muito pequeno, mas muito fino, e que você não consegue afixar etiquetas, nem prender nada ali. Então, aí dispensa-se isso e a gente parte para um registro mais geral, tá? Então, isso que eu acabei de ler é uma definição da mesa da Câmara dos Deputados de 1997, tá certo? Então, grave aí tombamento e incorporação de bens. Outro conceito muito importante, muito cobrado, é de inventário físico. Inventário. Procedimento de levantamento físico e contagem dos itens de material de uma organização, dos itens materiais de uma organização. Inventário físico ele tem dois modelos, rotativo e periódico, na sua generalidade, tá? Principalmente quanto à sua periodicidade, rotativo ou periódico, nós veremos ali outros tipos de inventário próprios do setor público, tá? Que nas empresas não são todos aqueles tipos que eu vou ler aqui não. A conferência dos materiais, dos itens materiais físicos, não se limita aos almoxarifados. O almoxarifado é o local de armazenamento dos recursos materiais que são adquiridos pela organização, onde ficam os estoques de entrada. As diversas incumbências da organização, sessões, salas de reunião, lanchonetes, copas, cozinhas, banheiros, enfim, também são inventariadas, em especial com relação a seus materiais permanentes, tombados
e com registro patrimonial. Então, tudo tem que ser averiguado, tudo tem que ser conferido. Já veremos aqui os motivos por que isso é feito. Então, o inventário físico é um instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoque nos almoxarifados e depósitos e dos equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade. Manual da Presidência da República, 1988, de acordo com a instrução normativa da Secretaria de Administração de Patrimônio. Inventário físico tem os seguintes objetivos. Primeiro, ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem. Traduza isso aí para mim, Robson. Conferir se o que diz o sistema é o que existe no mundo real. O sistema diz que temos 20 cadeiras ali naquela secretaria. O sistema diz isso no computador, mas será que tem mesmo 20 cadeiras? Então, o inventário serve para a gente aferir qual é o grau de acuracidade, ou seja, de precisão, entre os registros contábeis patrimoniais e o mundo real. 2, ou B, a análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado por meio de resultados obtidos no levantamento físico. Então, a letra A serve de insumo para sabermos se o almoxarife, não é almoxerife, é almoxarife, o responsável pelo almoxarifado, está trabalhando direito, se não há discrepância e divergência entre os registros contábeis e o levantamento físico. C, serve para o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques. Saber se está faltando coisas, se de repente pensavas que tinha muito e tem pouco, né? Pensavas que tinha muito e tem muito, mas está estragado, então não tem. Então, o levantamento físico, a inspeção física serve para isso. Levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e de reparo. Aquela velha verificada, aquela velha auditoria para saber se está tudo em ordem, se tem coisa quebrada que não foi avisada, se tem coisa que está em vias de quebrar, que precisa de cuidado e atenção rápido. O inventário físico também serve para isso. Portanto, não é só contar, não é só contar. E a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade e aí faz-se alguma operação de desfazimento, tá certo? Bom, os tipos de inventário que são cobrados nos concursos públicos, porque eles são próprios do setor público, são mais adequados ao setor público. Inventário anual também existe em empresas. O nome já está dizendo anual, é aquele inventário que é feito por obrigação, que contemple ali a evolução ou a variação patrimonial. Falando em variação patrimonial, aproveito para dizer a você que a variação patrimonial é justamente o que o nome diz. Se o patrimônio da empresa, neste último ano, variou para mais ou variou para menos, se teve acréscimo ou diminuição de patrimônio. Pode ser quantitativo, a variação para mais ou para menos é quantitativa, ou pode ser uma variação qualitativa, que foi apenas uma movimentação de recurso que entrou e saiu a mesma quantidade, então não houve uma variação propriamente dita. O inventário inicial, realizado quando da criação de uma unidade gestora para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade. Criou uma secretaria, criou uma coordenação, criou uma unidade de atendimento, vai colocar mesa, cadeira, computador, extintor de incêndio, não sei o que, não sei o que. Tem que fazer um inventário inicial para, dali em diante, estabelecer-se o controle. Inventário de transferência de responsabilidade, o nome já está dizendo, falamos sobre ele lá atrás. Realizado quando da mudança do dirigente de uma unidade gestora. Trocou o dirigente, trocou o diretor, trocou o coordenador, trocou o supervisor, seja lá o nome que você queira dar, faz-se um inventário. Para o que está saindo, deixar claro o que ele está deixando lá e o que está entrando, também ter claro o que ele está recebendo e, a partir daí, faz-se o controle. Inventário de extinção ou transformação, realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora. Pegou 2 departamentos, juntou em um. Pegou um departamento, extinguiu porque não era mais necessário. Fez uma reestruturação da estrutura da organização. Então, temos que fazer inventário. E o inventário eventual, realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador, é o que chamamos também de inventário rotativo, é esse daqui, ó. Voltando aqui, ó, inventário rotativo, tá certo? Quase que eu ia falar inventário periódico. Então, tipos de inventários. Avancemos agora para o conceito de baixa patrimonial, certo?
A saída de um bem patrimonial da organização, ou seja, ele deixou de ser um bem daquela organização, quando ele entra, ele é incorporado e é feito o seu tombamento. Quando ele sai, é feito o desfazimento por intermédio de alienação. Então, por sua vez, podemos definir o conceito de baixa de um bem como a sua retirada contábil do acervo patrimonial de uma organização. Um bem baixado deixa de fazer parte do ativo imobilizado da organização. Ativo imobilizado é aquela parte física do patrimônio. A baixa patrimonial pode ocorrer por qualquer uma das seguintes formas ou motivos: alienação, que é o mais, né, citado, venda, permuta, doação nas formas da Lei de Licitação Federal 8666, a famosa 8666, por comodato, empréstimo do bem, por destruição, por exclusão de bens do cadastro. Exclusão aqui, peço perdão, está escrito com S, eu não tinha visto, sabemos que é com X. Extravio, roubo ou sinistro e cessão, que é a transferência gratuita de posse, tá? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui ao vivo. Aqui, caneta, né? Aqui vamos botar aqui, ó, um X. Um X, pronto. Exclusão de bens do cadastro, tá bom? Então, isso posto, vamos avançar. Agora vamos falar sobre sistemas prediais. Estamos quase terminando essa aula, tá? Com todos os conceitos que você precisa para saber as noções de gestão patrimonial. Então, o que são sistemas prediais? Falamos lá atrás sobre instalações. As instalações não são só a edificação, a construção, a parede com cimento, brita, concreto e ferro. Sistemas físicos são sistemas físicos integrados a um bem imóvel, geralmente um edifício, uma edificação, um galpão, uma casa, um prédio, cuja finalidade é prover suporte às atividades de seus usuários, oferecendo insumos prediais necessários em termos de materiais e de serviços. São exemplos de sistemas prediais. Agora sim você vai entender o que é. Instalações elétricas, sistema de esgoto, sistema de instalação hidráulica para água, né? Água que entra e água que sai, o esgoto. Sistema de proteção contra incêndio, sistema de refrigeração, sistema de elevadores, sistema de cabos de internet dentro das paredes, cabo de rede, cabo de telefonia, cabo de circuito de TV. Tudo isso que está faz parte da edificação, está, como o livro diz, integrados a um bem móvel. Então, são chamados de sistemas prediais. Por que precisamos saber disso? Por que precisamos saber que o sistema predial existe e o que é isso? Porque um prédio de uma empresa, de um órgão, uma entidade pública é um patrimônio público. Então, ali eu tenho, não é só a construção física, não é só a parede, né? Dentro da parede tem canos, dentro da parede tem fios. Então, essas coisas têm que ser cuidadas também. Veja, a infraestrutura provida por estes sistemas, por servir de base às atividades do usuário do bem imóvel, carece de cuidado constante. A manutenção dos sistemas prediais visa a perpetuação de seu funcionamento, postergando, adiando seu desgaste natural, portanto, diminuindo o grau da depreciação que incide sobre aquele bem. Porque se a depreciação ela vem do desgaste pelo uso e da deterioração, se temos um bom sistema de manutenção, então essa depreciação ela vai ser menor, portanto, o valor do bem vai ser mantido por mais tempo. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco de manutenção, porque estamos já terminando esta maravilhosa aula sobre gestão patrimonial. Há 3 tipos de manutenção. 2 eu tenho certeza que você conhece, e quase ninguém conhece, e os que conhecem confundem com outra coisa. Manutenção preventiva é feita para você prevenir que o bem dê defeito, de acordo com o que diz o fabricante. A cada X horas, pare para apertar. A cada X movimentos, pare para limpar. A cada X aberturas, pare para trocar o filtro. Né? Então, é a manutenção preventiva, porque com aquela manutenção você vai conseguir fazer com que o bem funcione por mais tempo sem quebrar. A manutenção corretiva é simples, quebrou, conserta. Não importa se é novo, não importa se está funcionando bem, não importa se você cuida dele muito bem, mas às vezes você tem um carro que você cuida espetacularmente bem. Faz as manutenções preventivas à risca, mas aí bateu. Bateu, quebrou. Quebrou, tem que fazer manutenção
corretiva, né? Então, essas duas são mais fáceis. E dica, para essas duas, você tem que atuar no bem. Se eu fazer manutenção corretiva, é óbvio, tem que abrir, tem que desmontar, tem que tirar a tampa, enfim. A preventiva também, manutenção preventiva, você tem que, nem que seja você limpar, passar um pano para tirar ali o óleo que ficou depositado em cima, ou a poeira, ou enfim, você tem que tocar, tem que atuar no bem. Agora, a manutenção preditiva, que é o terceiro tipo, que as pessoas confundem com manutenção de prédio. Preditiva não está no sentido de predial, está no sentido de predizer, de prever que vai dar defeito. Como fazemos isso? Grande dica. Primeiro que a manutenção preventiva, você não precisa tocar no bem, no equipamento, na máquina, no equipamento, na ferramenta, não. Por observação ou monitoração, você pode fazer isso. Uma simples inspeção do pessoal de engenharia num prédio à procura de fissuras é uma manutenção preditiva, porque pelo tipo de fissura, o engenheiro civil ele é capaz de dizer se aquela fissura é apenas uma fissura ou é um comprometimento da estrutura do prédio e que precisa ser tratado logo, porque senão pode comprometer a edificação. A monitoração de um medidor de temperatura, de um medidor de pressão, de um medidor de velocidade, de um medidor de rotação, são instrumentos que a gente olha para monitorar o funcionamento de um equipamento, tá? Então, a manutenção preditiva ela é bem importante porque ela pode, como o livro diz aqui, a intenção é maximizar o intervalo entre manutenções corretivas, diagnosticando o bem e remediando se for o caso. Então, você antecipa o problema, tá certo? Então, dica, na preventiva e na corretiva você tem contato com o equipamento, com o bem patrimonial, com a instalação, com a edificação, enfim. Na preditiva é monitoração, pode ser até por observação, mas existem também equipamentos para fazer esse tipo de... Eu não está aqui, mas, por exemplo, tem em fábricas, a Petrobras utiliza muito análise vibracional de motores. Né? Então, você tem um equipamento que analisa, o motor vai vibrar, mas se ele está vibrando de uma maneira diferente, é sinal que tem alguma coisa errada com o rolamento, com algum componente do motor, e ele precisa ser consertado logo. E às vezes é até novo. Tem quantas vezes um material, um equipamento é novo, mas já vem com problema. Então, é preciso estar atento a isso, ok? Com isso, então, nós encerramos aqui a aula sobre noções de gestão patrimonial. Foram vários conceitos. Peço que você reveja, peço que você repita, para ficar ok com isso, beleza? Então, um abraço aqui do professor Robson Dias e até a próxima aula. Tchau, tchau.